ou acabando com a audiência. Pronto. Bem, muito boa noite. Eu sou Maria Celeste Guimarães, presidente da Comissão de Direito Societário da nossa OAB Minas Gerais, e hoje, nesse dia 11 de agosto, em que se comemora o Dia da Advocacia, nós temos o prazer de ter um evento comemorativo, muito festivo e muito honroso para nós, com a presença de dois colegas de estados irmãos do nosso estado de Minas Gerais, que é São Paulo e o Rio de Janeiro. De São Paulo, estamos recebendo o doutor Rodrigo Monteiro de Castro, que é professor do IBMEC, doutor, mestre e especialista em Direito Comercial. E fico feliz de dizer Direito Comercial, peço licença aos demais colegas, porque aqui em Minas a nossa disciplina se tornou Direito Empresarial, não é, professor Eduardo Goulart Pimenta? E o nosso saudoso e querido, nosso professor, está aposentado, né? Mas é nosso sempre saudoso professor, João Batista Vilela, sempre apregoou que a disciplina tinha que se chamar Direito Comercial, né, professor? Então, o nosso convidado é doutor, mestre especialista em Direito Comercial, professor do BMEC, MBA no INSPER. Então, nós não poderíamos ter um convidado tão especial, tão especializado no tema que foi escolhido, que é a nova lei recentemente editada no Brasil, e que ele é um dos co-idealizadores da chamada Sociedade Anônima do Futebol. Nada melhor do que ter um dos coautores e idealizadores dessa lei para que pudesse estar conosco nesse dia 11 de agosto. O nosso professor Rodrigo Monteiro de Castro nos deu notícia que também a lei teve a participação, a iniciativa, a colaboração efetiva do nosso senador mineiro, também colega nosso advogado, o senador Rodrigo Pacheco. Então, com muito mais alegria, então, para nós sabermos que nós temos, então, o senador Rodrigo Pacheco também como um dos apoiadores, né, dessa importante edição da lei. Aliás, o senador Rodrigo Pacheco é, sem dúvida nenhuma, um colega advogado que está ilustrando, né, o Senado Federal de maneira muito honrosa para todos nós, né, mineiros, né? Eu gostaria também de saudar o nosso segundo convidado, expositor dessa noite, que é o professor Maurício, também professor da UERJ, não é? Moreira Menezes, também, que alegria, professor titular de Direito Comercial da nossa UERJ. A UERJ realmente é um símbolo de excelência no estado do Rio de Janeiro, né, professor Maurício? E sabê-lo, professor titular, já estive lá na congregação e já me sentei na cadeira dos titulares, lá numa banca, e sei a tradição, né, o reconhecimento que todo o Brasil tem da nossa UERJ do Rio de Janeiro. Portanto, professor titular de Direito Comercial também, mantendo a tradição da nossa disciplina. É com muito prazer que nós o recebemos também, em nome da seccional, em nome da Comissão de Direito Societário. Professor Maurício, seja muito bem-vindo aqui a nosso evento, a nossa comissão, e ele vai tratar também do tema, mas sempre dirigindo-se à questão do papel dos administradores, da governança, portanto, em face desse tema da sociedade anônima do futebol. Muito obrigada, professor Rodrigo Monteiro de Castro e professor, portanto, Maurício Menezes, estarem conosco hoje aqui nesse evento. Eu gostaria apenas, já estamos gravando, de registrar a presença dos colegas que estão prestigiando, não só como membros da comissão, mas também como colegas, professores que são do doutor Rodrigo e do doutor Maurício. Eu queria registrar a presença do doutor Henrique Barbosa, que é o nosso coordenador aqui em Minas Gerais, do IBMEC, e que é colega também de magistério do professor Rodrigo, né, no IBMEC de São Paulo, e aqui em Minas, o doutor Henrique Barbosa. Então, eu registro a presença do professor Henrique Barbosa, que muito realmente nos gratifica de estar prestigiando aqui a nossa videoconferência. E nós temos mais um professor também do IBMEC, doutor Rodrigo, que é o professor doutor Felipe Moraes, que está conosco também. Boa noite, Felipe. Você não estava no início, não pude apresentá-lo, mas o professor Felipe é
da Camarbe, aqui de Minas Gerais, da nossa Câmara de Arbitragem da Camarbe, professor do IBMEC, e que também veio prestigiar antes do início da aula do IBMEC, não é isso, Felipe? Você não pôde estar no início conosco, mas terá a oportunidade de saudar, como eu farei com o doutor Henrique, nós estamos gravando agora, essa presença ilustre para nós. E eu não poderia deixar também de registrar com muita alegria o nosso membro da comissão, professor também da UFMG, da nossa Casa de Afonso Pena, professor Eduardo Goulart Pimenta, que nos brindou com o convite à nossa comissão para que pudéssemos receber esses dois convidados, professores, e realizar, portanto, a nossa videoconferência no Dia da Advocacia. Eu estou insistindo nesse Dia da Advocacia, caros professores Rodrigo e professor Maurício, porque eu faço parte da Comissão da Mulher Advogada aqui da diretoria, e nós somos 50% aqui das advogadas, né? Nós temos 116 mil advogados inscritos na nossa seccional e 50% hoje, 50,5% são os advogados. Então, nós, agora, por questão até de elegância e de delicadeza, não há mais espaço para falar dia do advogado, então é dia da advogada também, e da advocacia que está em festa, portanto, nessa noite de hoje. Professor Henrique e professor Eduardo e o professor Felipe podem saudar os professores convidados, apenas tão somente nós estamos gravando, para que a gente possa, então, iniciar a nossa reunião. Eduardo, pode começar por você, Eduardo. Nós estamos gravando uma pequena saudação aos nossos convidados. É só realmente um agradecimento ao professor Maurício Menezes, ao professor Rodrigo Monteiro de Castro, por terem gentilmente atendido o meu convite para vir falar sobre esse tema aqui na Comissão de Direito Societário. Nós temos, por iniciativa da professora Maria Celeste, a quem eu cumprimento também, nós temos tentado manejar bastante os debates da comissão, trazendo profissionais de ponta de outros estados que possam compartilhar experiências e impressões com a gente. E aí, nada melhor do que eu pensei nos dois nomes, eu comentei com eles, e aí calhou de nós termos aí a conveniência da edição da nova lei que trata da Sociedade Anônima do Futebol, e podemos contar aí com um dos grandes idealizadores e incentivadores dela, que é o professor Rodrigo Monteiro de Castro, e debatendo com ele um profissional de alto nível, como é o professor Maurício Moreira Menezes, a quem eu já cumprimento também, junto com o professor Rodrigo. É só isso, e vamos ouvi-los aí, deixar que eles nos brindem aí com as suas palestras. Muito obrigado, professor. Professor Henrique, pode usar a palavra? Obrigado, professor. É só aderir aqui aos votos e palavras do meu querido professor Eduardo Goulart, saudar nossos queridos colegas e amigos, fazer uma breve menção aqui que, no momento em que o professor Rodrigo foi mencionado, todos os demais professores da casa aqui do IBMEC-BH, além do professor Felipe, professor Bruno, professor Leonardo Santos, estão aqui, fizeram questão de comparecer, saudar também meu querido amigo, professor e conterrâneo, Maurício Menezes, que certamente é onde nos dá belas lições aqui. E já adianto aos dois, o professor Bruno Miranda, além de tudo, hoje é gerente jurídico do Banco Inter e está aqui para ouvir as boas lições do nosso querido doutor Rubens Menin, saber como evitar de alguma maneira que o Cruzeiro se socorra da lei e que possamos ter a Sociedade Anônima de Futebol sempre em prol do glorioso Clube Atlético Mineiro e dos efetivos clubes vencedores do futebol brasileiro. Está mudo. Professora, está mudo. Professor Felipe, pode saudá-los também. Prazer tê-lo conosco, professor. Muito obrigado, doutora Maria Celeste. Boa noite a todos. Eu, evidentemente, só poderia falar depois do professor Eduardo e do professor Henrique. O professor Eduardo foi meu professor, apesar de estar muito bem, de transparecer pouca idade. Assim, o Eduardo foi meu professor no mestrado, então devo muito a ele o pouco que eu sei de direito empresarial, e o professor Henrique é meu coordenador na pós do IBMEC. Então, evidentemente, só me resta aqui fazer coro ao que os dois... Algum áudio aberto. Mas ao que os dois
disseram. Tem um ruído aqui, uma música ao fundo. Tem alguém com o microfone. Gentileza. Bom, mas Talvez... só agradecer aqui a oportunidade ao doutor Rodrigo, doutor Maurício, que nos brindam com a palestra aqui hoje. Seguramente um tema super importante para a pauta principal da nossa comissão, Direito Societário, mas também um tema multidisciplinar, né? E como bem colocou o Henrique, acho que pela primeira vez eu vou passar a gostar do Cruzeiro, de outros clubes rivais, porque agora tem a oportunidade de nos gerar em trabalho também, né? Então, brincadeiras à parte, só gostaria de registrar a enorme satisfação em tê-los conosco aqui e agradecer a palavra, doutora Maria Celeste. Bem, com essas considerações, eu passaria a palavra agora ao doutor Rodrigo Monteiro de Castro, para o início da sua exposição, dizendo mais uma vez, a nossa alegria de tê-lo conosco. Eu vou fechar os microfones, peço àqueles também que estejam com os microfones abertos a fecharem, para não ter tanto nenhuma interferência na manifestação do doutor Rodrigo. Com a palavra, doutor Rodrigo. Bom, boa noite a todos, inicialmente a professora Maria Celeste. É uma honra estar aqui na OAB. Eu, além da advocacia, né, que eu acho que é o motor da minha vida, também magistério e esses nossos projetos, né, como este, projetos para contribuir com o país, acima de tudo, tive e tenho uma atuação forte na política de classe ou na atividade de classe. Eu acho que a advocacia ela é forte porque seus membros sabem da importância que tem num país como o nosso, numa sociedade como a nossa, para preservar o Estado democrático de direito. Então, sempre que a OAB me chama, eu não aceito, na verdade, é uma ordem para mim, a ordem emite uma ordem, eu lá estou. Então, comparecer aqui hoje à Ordem dos Advogados Seccional de Minas Gerais e sobretudo, no dia da advocacia, dia da advogada e do advogado, é uma honra. Obrigado, professora. Agradeço também as palavras de 3 amigos, então eu sou meio suspeito aqui, e os 3 são suspeitos, então o que eles falaram de mim, vocês cortam uns 98%, 99%. Eduardo Goulart, amigo de professor, amigo de longa data, apesar de ser flamenguista, a gente consegue manter uma relação civilizada, é um prazer revê-lo novamente. Quando você não me pediu, você ordenou também, e eu acatei aqui a sua ordem, estou aqui com muita honra. Henrique, atleticano, você sabe que eu gosto muito do Galo. A gente fez aqui no escritório o projeto de financiamento, né, da Arena do Galo, na época do Daniel Nepomuceno, que prefaciou um dos livros meus, o Rafael Menin, o Rubens Menin, todos participaram ali naquele projeto. O Henrique é um querido amigo, acho que é um dos grandes nomes do direito comercial também. Falar aqui para ele é uma responsabilidade, acho que não estou à sua altura, Henrique, mas tentarei. E o Felipe, e na pessoa dos 3, eu vou saudar todos os demais, senão eu não entraria aqui no nosso tema. Felipe também, Felipe Moraes, pessoa que tem muita admiração, professor da casa, da mesma casa que eu dou aula aqui hoje em São Paulo. É uma honra vê-lo aqui também. E para completar aqui, o Maurício, professor Maurício Menezes, outro flamenguista, que tem que ter algum defeito, né, Maurício? Amigo de longa data, companheiro, já coordenamos livros juntos, coordenamos o Congresso Brasileiro de Direito Comercial, uma pessoa queridíssima e que vai saber falar melhor do que eu. Vou levantar a bola para ele e ele vai cortar aqui, ou vai chutar para gol nessa nossa conversa. Então, vamos lá. A gente vai falar de um tema aqui que é muito curioso, né? O Brasil foi, eu acho que não é mais, pode voltar a ser a referência planetária em relação ao futebol. Esporte que não nasceu aqui, mas aqui eu acho que atingiu uma outra dimensão, né? Uma dimensão que ela é metafísica. Hoje a gente vê, né, artistas, cineastas, mesmo jogadores falando do que era o futebol brasileiro, ele era colocado num outro patamar, né? Pasolini, por exemplo, ele dizia o futebol brasileiro é a poesia em contrapartida à prosa que é praticada no resto do mundo, né? E a gente está jogando fora todos os elementos de uma atividade que ela é global, né? Não há no planeta nenhuma atividade de entretenimento tão pujante quanto o futebol. São 4,5 bilhões de pessoas
que acompanham o futebol. Olha que número monstruoso. Nada no entretenimento ou fora dele se compara ao futebol. No Brasil, apesar de todo o esforço que se fez e se faz para aniquilar essa riqueza nacional, são 140 milhões de pessoas que acompanham com maior ou menor intensidade. E essa maior ou menor intensidade pode ser no momento de Copa ou, eventualmente, acompanhar o mercado externo, o que acontece. Outro dia antes da pandemia, fui ver um jogo do meu filho, com 8 anos à época, jogo não valia nada, 20 meninos, 18 com camisas de times estrangeiros. Vejam que barbaridade e a riqueza que a gente está jogando fora, como jogou fora o pau-brasil, o ouro, o diamante, a borracha, o café e muitas outras riquezas que nós temos. O futebol é uma delas. Não é? Então, a gente tem jogadores, 10% de todas as transações planetárias, isso aqui não é um número chutado, é estatístico, envolvem brasileiros. A gente é o time, ou a seleção que mais ganhou, o único campeonato no planeta nacional que começa com de 20, 16 podendo ficar entre os 4 e outros 16 podendo ficar entre os Z4. Isso não existe nem na Champions. Seleção brasileira e campeonatos regionais, locais, nacionais, e a possibilidade ainda de o Brasil ser uma espécie de centro do futebol na América ou nos países que não são a Europa. É tudo muito grandioso. E eu, como advogado e apaixonado por futebol, nunca dei bola para isso, até que em 2016, eu vou contar um pouquinho a história onde a gente vai chegar, porque vocês vão entender o problema que está por trás da lei, que eu chamo a partir de hoje, ou melhor, de segunda, de Lei Rodrigo Pacheco, que ele é o grande responsável, senador da República, advogado como nós, foi conselheiro aí na OAB de Minas, conselheiro federal e hoje presidente do Congresso Nacional. Em 2015, me chamaram para ajudar o São Paulo numa reforma estatutária, e eu disse que eu não tinha tempo, e aí o presidente ali de um grupo político falou: se reclamam, fala que está tudo errado, a hora que vem a oportunidade para ajudar o seu time, você diz não. Eu percebi que eu tinha que, de alguma forma, me mexer e fui tentar, e junto com o José Francisco Mansur, um advogado especializado em direito esportivo, a gente fez um trabalho para o São Paulo, que ao acabar e ao entregar aquele trabalho, a gente tinha a sensação de que tinha construído uma Ferrari, ou então uma Mercedes, o carro que vocês preferirem, mas que aquele carro iria trafegar nas dunas, ou seja, não ia funcionar. Por quê? Porque o futebol brasileiro tem um problema, ainda hoje, e a lei não vai resolver isso com passe de mágica, que é de propriedade, modelo de propriedade. Há 120 anos, a empresa futebolística, o futebol, que inicialmente era uma atividade amadora, ligada a outros aspectos, tudo bem, mas foi se tornando uma atividade econômica no mundo inteiro. Hoje é uma atividade realmente que demanda capital, demanda recursos, demanda planejamento, governação e assim por diante. Ela aqui no Brasil manteve-se, mesmo com valores e com movimentação de grandes valores, né? Ela continuou a ser de propriedade de clubes, de associações sem fins lucrativos, que têm sua função na sociedade, que nascem para fins amadores, sociais, recreativos, políticos dentro de um bairro, de uma determinada, de um grupo de interesse, mas jamais para ser empresário, né? Para atuar como empresário, aquele que exerce uma atividade empresarial. E aí, naquele momento que a gente entregou o trabalho para o São Paulo, a gente tinha certeza que aquilo se frustraria, que a gente foi estudar o mundo, mais ou menos 25 países, e tudo o que tinha sido feito e não tinha sido feito no Brasil a partir da Constituição, da nossa Constituição atual, e aí a certeza de que a gente tinha um problema de propriedade. Vocês estão me vendo, né? Só para... Então, né? Tá joia. E começamos a vislumbrar, idealizar o que fazer, o que propor para que essa riqueza brasileira, que hoje está encastelada ou foi dominada por uma casta cartolarial, que a gente, bem intencionada, sem dúvida que há, mas que não consegue, dentro dessa política que norteia qualquer clube, clube constituído por diretoria com 20 diretores, 300 conselheiros,
pessoas interessadas na festa alemã, no bingo, na bocha, no ingresso do final de semana, e esquecem que por trás disso há uma atividade que poderia ser um vetor de unificação, de integração deste país e contribuir efetivamente para o desenvolvimento econômico e nacional da nação, e não como querem alguns algo voltado para o circo, né? Algo que tem um propósito aqui de alienar as massas por conta de vetores ou projetos políticos. Isso é errado. O futebol ele tem, sim, o seu papel. E aí surgiu, depois deste estudo, o projeto que foi apresentado inicialmente em 2016 na Câmara dos Deputados, pelo deputado Otávio Leite, né, do Rio de Janeiro. Esse projeto que criava a Sociedade do Futebol e o novo mercado do futebol, ele ficou sem muita movimentação até 2019, até porque o Brasil de 2016 a 2019 não se mexeu, né, em função de Lava Jato e outros temas. Em 2019, o projeto renasce de uma forma ruim. Por que ruim? Porque entra uma vontade política de salvamento ou de resposta política a algumas situações, e surge, então, um projeto, um substitutivo ao projeto do deputado Otávio Leite, que foi patrocinado pelo então presidente da Casa, Rodrigo Maia, tinha suas virtudes, sem dúvida, mas que não resolvia o problema do futebol. Ele era mais um movimento de salvamento como nós tivemos ao longo da história. Profute, parcelamento, lotomania, e aí quando nada mais há para fazer, vem o STF e livra o Corinthians, por exemplo, de um rebaixamento numa situação que a lei diz, e não tem dúvida nenhuma que aquilo era uma situação de rebaixamento, mas descaracteriza aquela lei justamente para salvar. Quer dizer, o Estado legislador, o Estado judiciário, o Estado executivo sempre beneficiando e salvando o futebol por conta das mazelas, suas mazelas internas e suas mazelas políticas. Aquele projeto que tinha seus méritos resolvia o passado, mas não criava um novo ambiente, um novo mercado, e é aí que surge, em 2019, o autor da Lei Rodrigo Pacheco, o senador Rodrigo Pacheco. Ele era ainda um jovem senador, pouquíssimo conhecido no Estado como senador, né? Porque estava ali há 2 ou 3 meses, ainda não tinha força política, mas quando eu fui conversar com ele, expliquei o que era, ele enlouqueceu. Ele falou: olha, futebol não é a minha, e ele fala isso abertamente, não é uma atividade que eu acompanho com assiduidade, mas eu percebi que isso aqui ele é grandioso demais do ponto de vista social e econômico, e pediu e se havia espaço para construir um projeto dele, em função de algumas premissas que ele havia estabelecido, já que existia um do Otávio Leite. Eu disse para ele, sem dúvida que há, porque de 16 para 2019, de 15 a 19, aquilo era um projeto que nasceu de 2 cabeças, foram ouvidas 500, 600, 700 pessoas, Bovespa, CVM, professores, reguladores, advogados, jogadores, jornalistas, investidores. Então, coisas devem ser ajustadas, e aí surgiu o projeto 5516, apresentado pelo senador da República, Rodrigo Pacheco. Este projeto ficou 1 ano caminhando ao lado do projeto que havia sido apresentado na Câmara, até que, quando o presidente o senador assume a presidência da República, eu já estou adiantando aqui um evento futuro, quando ele assume, me desculpem, quando ele assume o Senado Federal, então ele diz: o futebol será, sim, um tema fundamental aqui na minha presidência. E aí ele nomeia o senador Carlos Portinho, que é do partido, acho que é do PP, o Maurício pode me corrigir, do Rio de Janeiro, um advogado extremamente qualificado, foi vice-presidente do Flamengo, conhece muito o futebol. Em 3 ou 4 meses, ele faz um roadshow, conversa com 3.000 pessoas, e aí apresenta modificações, ouvindo setores da sociedade, e este projeto, então, é aprovado por unanimidade no Senado Federal. Vai para a Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, em tempo recorde, porque houve um apelo de 60 clubes que fizeram este apelo formal e público,
o projeto é levado à votação em regime de urgência e aprovado sem mudança de nenhuma vírgula, integralmente aprovado, de modo que, então, ele vai à sanção do presidente da República, que leva e toma todo o prazo que a Constituição lhe confere, e, no dia 6, ele sanciona a lei com vetos fundamentais. Temos um problema gravíssimo hoje. Os vetos eles podem desvirtuar este modelo, sobre o qual eu vou falar agora em poucos minutos, para levantar a bola para o Maurício. Este projeto ele foi concebido de que forma? Em primeiro lugar, depois de a gente olhar o mundo inteiro, ou melhor, mais ou menos 25 países, mas países que tinham relevância estrutural no futebol, e olhar o Brasil, a gente percebeu que aqui nós, desde a década de 90, temos tentado induzir a passagem do modelo clubístico ao modelo empresarial, apenas com comandos formais. Lei Zico, o clube pode se transformar em empresa, a expressão utilizada, ou constituir empresa. Uma lei esportiva não precisa dizer isso. É óbvio que pode, né? Qualquer associação ela tem os seus caminhos, isso já está no sistema, né? Há quem diga que a transformação deve envolver apenas tipos societários. Eu entendo que uma associação pode sim se transformar, mas o fato é que veio essa lei e deu um comando puramente formal. Depois vem a Lei Pelé e tenta obrigar os clubes a passarem ao modelo empresarial. Eles ficam obrigados. Evidentemente que uma obrigação formal, sem se criar todo o ambiente, não funcionaria, e no Brasil são mais ou menos 730 clubes registrados na CBF. Vocês imaginarem que 730 irão se transformar é ingenuidade. Não é para todo mundo, é para muitos, mas tem que haver um programa, um projeto, um propósito, né? Um objetivo. Então, a obrigatoriedade também não funcionou, ela caiu e depois volta de novo a ser facultativa a norma. Mas por que não funcionou nem na Lei Zico e nem na Lei Pelé, e depois no Profut também não funcionou em 2015? Porque se pensava e se pensa ainda que passar ao modelo de empresa é a solução, e não é. A gente vê, e nós somos advogados que atuamos na área empresarial ou comercial, que a dificuldade que o empresário tem é monumental, sobretudo no início da sua vida, para conseguir os meios de financiamento da atividade. E depois também, né? E talvez nunca os números nos últimos anos, né? Agora um pouco menos, mas nos anos anteriores tenham sido tão grandes em relação à recuperação e falência, de modo que a passagem não é a solução. A solução é a criação de um ambiente que vá viabilizar a existência da empresa futebolística. E foi isso que nós idealizamos e que o senador Rodrigo Pacheco, com os seus ajustes, ele entendeu e levou adiante este projeto. Então, elegemos e definimos um subtipo societário, que foi amplamente aceito pela sociedade. E por que um subtipo societário? E por que não seguir o modelo da Lei Zico ou da Lei Pelé, do tal do clube empresa, que acabou, né? O clube empresa ele existe. É o que a Lei Pelé disse. O clube pode virar empresa. Por que ele naufragou? Naufragou porque não se definiu este ambiente, né? Esta moldura regulatória para permitir que a empresa futebolística compreendesse como ela se funcionaria, e para que investidores também tivessem segurança de como entrar neste ambiente. Então, a gente opta por uma via de legitimação. A SAF, ela não é um tipo societário, é um subtipo, porque ela tem algumas poucas regras que são mandatórias, que envolvem governança, envolvem controle, envolvem publicidade e envolvem informação. Além dessas poucas regras, todo o resto do seu funcionamento vai ser ditado pela Lei 6.404, aproveitando-se, então, o que uma farta jurisprudência e uma doutrina consolidada, inclusive de alguns dos nossos colegas aqui, como o Eduardo, como o Henrique, como o Maurício. A SAF é o veículo de legitimação para que o investidor saiba onde vai investir e para que o clube e o torcedor também entenda onde as vontades vão se encontrar, né? Para quê? Para que 10, mais ou menos, instrumentos que foram construídos possam permitir a criação deste
mercado de modo sustentável. Primeiro, uma governança mais alta. A SAF, ela necessariamente tem que ter um conselho de administração. Necessariamente, ou obrigatoriamente, o administrador, o cartola, pessoa que tiver um cargo de administração ou fiscal no clube que der origem à SAF, não pode exercer certas posições. E a maioria dos conselheiros não pode ser vinculada ao clube, de modo que a gente está criando aqui um ambiente para se dar segurança. É claro que o clube, ele, se for o totalitário, ele vai indicar todos, mas ele vai começar a trazer para o mercado sinais de que gente boa vai ajudar nessa administração. A diretoria tem que ser profissional, e ela tem que ter atuação exclusiva, tem um conselho fiscal obrigatório e permanente, também com membros independentes, e tem que ser auditado. Uma crítica que se fez é um modelo muito caro, é mentira, porque a auditoria que se faz com uma Big Four, e vai ser contratada pelo São Paulo Futebol Clube, não se exige que se contrate de um time pequeno do interior do Ceará. Você pode contratar outras auditorias menores que vão poder prestar serviços de acordo com a sua realidade, inclusive os conselheiros locais, independentes, que não precisam, não devem ser daqueles nomes históricos que foram presidentes de CVM e que vão custar realmente uma fortuna. Segundo aspecto, publicidade e transparência. Os atos da SAF passam a ter que ser publicados permanentemente no seu sítio eletrônico. Então, vai de nome dos investidores, abertura do beneficial owner a partir de um percentual que este investidor tenha na SAF, quem são os administradores, atas de Assembleia Geral e outros elementos. Né? Regime tributário, há 120 anos, e este é o ponto, eu vou falar mais 5 minutos, tá, Maurício? Passo para você. Um dos pontos vetados, e ele é dramático. Há 120 anos, o futebol ele é subsidiado pelo Estado, subsidiado com isenções, com imunidades, com parcelamentos, com patrocínios. Né? Se nós olharmos quantos times brasileiros tiveram ou têm ali a marca da Caixa, do Banco de Brasília, que é um banco público, da Petrobras, então não necessariamente patrocínio direto, mas indireto, para atender políticas públicas ou projetos políticos. Né? Imaginar que esses times, depois de 120 anos e que colecionam uma dívida de 11 bilhões de reais, vão passar de um dia para o outro para o modelo empresarial, pagando a mesma carga tributária que qualquer empresário paga, isso vai ser um instrumento de indução? Não vai. Então, o que se pensou? A gente precisa olhar o que o sistema oferece, como, por exemplo, no setor da construção, e oferecer para o futebol um regime especial, um regime específico. Para quê? De nada se cria aqui um ambiente que vai atrair, ou relações que vão atrair a incidência da norma tributária, e aí contribuir até para o orçamento do Estado. Né? Só que este capítulo, que ele é fundamental, por exemplo, há um clube hoje, presidido, na minha opinião, pelo mais visionário de todos os dirigentes do Brasil, que é o Mário Celso Petralha, Mário Celso Petralha, do Atlético Paranaense, que disse, olha, com este regime aqui, eu vou fazer o IPO do Atlético Paranaense. Sem ele, eu vou continuar clube, porque a vantagem competitiva dos demais é muito grande. E o que disse o governo? Ele disse, olha, não posso aprovar porque é uma renúncia fiscal. E segundo, porque afeta a lei de diretrizes orçamentárias. Em verdade, o Estado não arrecada nada de IR, contribuição social, PIS e COFINS, sobre o que se está oferecendo agora, e, além do mais, isso não está no orçamento do Estado. Né? Outro elemento que compõe este sistema, cujo núcleo é a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, instrumento de financiamento, não existe no planeta, a não ser que seja em país assim irrelevante do ponto de vista esportivo, um instrumento de financiamento pensado para o futebol. Ali tem a Debenture FUT,
que foi feita com base na debênture da infraestrutura, que estabelece alíquota zero para rendimentos obtidos por pessoas físicas residentes, ou 15% para pessoas jurídicas com sede aqui, ou para estrangeiros, pessoas físicas ou jurídicas, pouco importa, exceto se estiverem em tax havens, que aí passaria para 25%. Vocês falaram de Cruzeiro e Atlético, veja que coisa magnífica que seria isto. Um projeto bem estruturado pelo Cruzeiro, em que vai emitir uma debênture, e hoje o Cruzeiro não consegue captar recurso em lugar nenhum, e quando capta, não é recurso de empresa pré-falimentar, é de pós-falimentar, como bem disse o Eduardo, que poderia, com um projeto robusto, feito com assessores que conhecem o mercado, oferecer uma debênture que poderia ser subscrita por pessoas físicas, que receberiam ali Selic mais 1, 2, 3, sei lá, IPCA mais 3, 4, 5. O Bradesco emitiu agora uma letra com IPCA mais 4,5. Então, você imagina o Cruzeiro vai emitir 6, 7, ainda é uma captação barata, e, por outro lado, o investidor, o cruzeirense, vai fazer um investimento no seu clube, ele não vai doar, com a perspectiva de ter um rendimento maior do que ele vai ter num fundinho DI, que não paga menos de CDI, fora os impostos. Então, isso é monumental, e nunca nenhum clube emitiu uma debênture, no entanto, o governo disse, fere a lei de diretrizes orçamentárias e também implica renúncia fiscal. Hoje eu soltei um artigo no blog do Juca Kfouri Migalhas, batendo duro, porque esses dois vetos, há outros relacionados ao tema da transparência, mas esses dois mutilam o projeto, ou não vão matar a lei, mas vão tornar a lei muito mais complexa e menos... a atratividade vai ser menor e as possibilidades de ir ao mercado muito menor. Para concluir, então, a gente falou agora da debênture, e há um movimento muito forte para que se derrube no Congresso esses dois vetos. Recuperação judicial. A lei prevê e admite a recuperação judicial não apenas do clube, por vias expressas e também pela reforma do Código Civil para inserir ao 971, que trata do empresário rural, a possibilidade de o clube de futebol que se entender empresário, que praticar uma atividade regular, econômica e com fins profissionais, ele pode pedir a sua inscrição no registro público de empresas mercantis. De todo modo, a lei autoriza a recuperação judicial do clube, assim como autoriza também a recuperação judicial da sociedade anônima do futebol. Cria um outro instrumento de revisão e reorganização de dívidas por meio de execução centralizada, tanto na esfera civil quanto na esfera trabalhista, um plano que vai ser negociado entre credores e clube, com prazo de 6 anos, renovável por mais 4, até 10 anos para pagamento, e cria um outro elemento para completar todo esse ciclo que eu estou mencionando para vocês, que são instrumentos, dentre mais 2 ou 3 que não vou ter tempo de mencionar aqui, que compõem, então, esse sistema ou ecossistema do futebol, que vai dar e pretende dar sustentabilidade, pretende atrair investidores, a atenção dos clubes sérios e fazer com que aqui a gente crie um ambiente em que o futebol ele vai sair das páginas esportivas para ir para as páginas econômicas e, com movimentos acerteiros, voltar para as páginas esportivas com glamour, não para falar de crise, não para falar de endividamento, mas para falar de formação, investimento, títulos e assim por diante. E esse último elemento, eu paro aqui, é um que acabou sendo um pouco modificado na reforma que passou no Senado, mas aí ainda é bem importante, e a mudança eu já explico para vocês. Cria-se ali um convênio entre a SAF, Sociedade Anônima de Futebol, e a escola pública, para que a SAF invista na escola pública para ajudar, para propor e oferecer cursos extracurriculares para meninas e meninos que poderão frequentá-los se tiverem inscrição, assiduidade e notas. A gente aqui tenta contribuir com 2 problemas. O problema, de crianças de escola pública que não têm incentivo
para estudar. Nós somos todos, ou a maioria aqui, oriundos de classes privilegiadas. Aquele menino que está lá na base, lá longe, na estrutura, falar para ele que estude, que você vai se tornar um advogado, um mestre, doutor, não é a mesma coisa que faz para o meu filho ou para o filho de vocês, porque existe um fosso monumental, basta ele olhar para cima, pai desempregado, a mãe pegando, né, não sei quantas conduções para ganhar um salário ridículo, que é o salário que se paga aqui no Brasil, ele olha para o lado e fala, não, eu vou para onde é mais fácil, e é um problema social, eu vou para o tráfico ou outras coisas. Então, se ele tiver um incentivo para ir para a escola, ele vai treinar com quem? Com ex-jogadores aposentados, que é outro problema social. A gente olha para o Raí, olha para o Neymar, olha para o Ronaldinho, mas a grande maioria dos jogadores, 85 ou 6, eu não me lembro, está abaixo, acho que de 7 ou 8 salários mínimos de salário, ou 10. É isso, é 10 ou 8, eu não me lembro. Eu tinha uma referência aqui com o salário do advogado, que também é muito baixo. E o problema é que a maioria não recebe pela crise dos clubes. A gente tem um problema seríssimo de desemprego, e mesmo os que ganham pela formação, ou também por situações muito pessoais, acabam perdendo tudo, né? De modo que este é um problema social, e aí, por meio deste convênio, a gente tentaria levar o emprego para quem já foram os nossos ídolos, né? As pessoas que deram alegria e felicidade para a gente. O que modificou aqui neste projeto, infelizmente, é que a gente previa, assim como a lei do PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, é que os valores empregados neste convênio poderiam ser deduzidos da base de cálculo, mas isso caiu, não pelo governo, mas pelo Congresso. Bom, isso faz parte do processo democrático, a SAF vai ter que fazer isso sem uma contrapartida tributária. Então, basicamente, este é o marco regulatório que foi aprovado, de novo, que eu passei, e acho que muita gente já começou a chamar de Lei Rodrigo Pacheco, porque ele teve um papel absolutamente fundamental, sofreu uma pressão enorme num determinado momento para abandonar o projeto dele e incentivar o projeto de um outro deputado. Ele segurou a onda, depois se tornou presidente, porque tinha convicção de que o projeto dele era melhor, e é melhor. Portanto, foi um projeto que recebeu o apoio generalizado de 60 clubes, da imprensa, de gente do mercado, de advogados, de professores, enfim, da sociedade brasileira. Professora Maria Celeste, espero não ter, eu sei que eu me estendi, nunca esqueçam disso. Cuidado quando vocês convidam um Castro para falar. Geralmente, né, quando aqueles nossos lá que ficam nas Ilhas Caribenhas pegam o microfone, quando eles falam um pouco, eles falam 6 horas, né? Então, é muito difícil a gente respeitar o prazo. Eu tentei aqui, não consegui, e peço desculpas aqui. E recebo o cartão amarelo pelo meu excesso de tempo. Imagina, professor, correu tudo maravilhosamente bem. Eu adorei ouvi-lo, com os nossos colegas também, que é a questão do contexto, a importância do projeto, o que aconteceu antes para ter o que temos hoje. Foi excelente. Nós agora passamos a palavra para o professor Maurício, né, que vai também fazer as suas considerações. Muito obrigada. Boa noite a todos mais uma vez. Eu gostaria primeiro de cumprimentá-los, ainda que muito sumariamente, né, por causa do nosso tempo, justíssimo que o professor Rodrigo enfim, pudesse nos dar uma aula, né, sobre como foi a elaboração do projeto e as preocupações e as respostas que foram dadas. Então, eu gostaria de cumprimentar muito rapidamente a professora Maria Celeste, agradecendo o honroso convite de estar aqui no Dia do Advogado, participando de um evento tão importante da OAB Minas Gerais. É uma grande alegria. Agradecer ao meu queridíssimo amigo Eduardo Goulart, amigo de longa data, desde aquelas primeiras jornadas de direito civil ainda, né? Quando não existia jornada de direito comercial. Enfim, queridíssimo, que eu recomendo lá na UERJ, cuja obra, a obra mais recente, foi muito, eu diria, colaborativa e atualizada, né? Enfim, e agradecer ao querido também Henrique Barbosa, cumprimentá-lo, né? Atleticano, de carteirinha, já recebi aqui a mensagem dele mais cedo, né?
vamos falar sobre crise do Cruzeiro, não vamos falar muito sobre, né, como a recuperação judicial pode, prevista na lei na SAF, vou falar SAF aqui, Sociedade de Futebol, pode ajudar, né, o meu adversário, porque senão perde a graça aqui, né, no nosso embate com o vizinho, né? Então, cumprimentar também o Henrique, em nome do Henrique, os demais colegas também do IBMEC, enfim, que estão nos prestigiando. Eu gostaria de começar também fazendo referência aqui a um episódio que aconteceu quando eu era ainda mestrando em Direito Comercial, né? Eu estava com um professor, na época, o professor Gustavo Tepedino, que foi meu orientador, isso em 2002, se não estou enganado. E aí chegou uma hora que ele falou assim: olha, Maurício, deixa eu agora me concentrar aqui, que eu vou ter que falar daqui a pouco, eu não vou poder falar sobre futebol, não vou poder falar sobre a rodada do Brasileirão, vou ter que falar sobre a responsabilidade civil e tal, né? Então, não posso abrir aqui a minha palestra sobre futebol. E o curioso é que essa lei ela nos traz, né, uma gratíssima oportunidade de falarmos sobre direito, né, e futebol de uma maneira extremamente convergente. É incrível como, e parabenizo o Rodrigo, como a lei ela contempla em seus diversos caminhos, né, questões que são realmente arestas, que têm origem no direito comercial, no direito societário. E sobre alguns desses aspectos que eu gostaria de tratar, para trazer aqui uma pequena, eu diria uma curtíssima interpretação, que, obviamente, a gente está diante aqui de itens que serão ainda muito discutidos em face da sua própria aplicação, né? A gente ainda vai aprender muito, né, a respeito do conteúdo da lei a partir da sua aplicação. Então, para falar assim, muito rapidamente sobre meu sentimento acerca dos aspectos gerais da lei, estava muito claro, como o Rodrigo falou, que as associações elas constituem um modelo insuficiente para lidar com os desafios do mercado, que eu diria, inigualável quanto aos seus potenciais econômicos, que tem uma forte repercussão social e que, de fato, ainda que seja tocado aqui no Brasil por instituições que não são as mais adequadas, envolve, né, um volume financeiro, uma magnitude econômica que é realmente admirável, né? Então, esse novo modelo, ele realmente vem para dar uma resposta com relação a melhores práticas de governança, a tentar atender a lógica de mercado, a tentar servir como modelo para atratividade de recursos privados, né? E, com relação à governança, traz determinados aspectos que eu vou até propor, né, alguma análise, e aí o Rodrigo e os demais colegas fiquem muito à vontade para comentar, mas traz alguns aspectos que eu poderia dizer para vocês servem como uma verdadeira quebra de paradigma, né, em termos de governança de entidades, de organizações econômicas. Eu diria que, até então, eu lidava com dois paradigmas, assim, duas mudanças de paradigma. Nos anos 90, o Código de Defesa do Consumidor funcionou como uma mudança de paradigma no direito civil. Ao meu ver, né, recentemente, a lei anticorrupção ela serviu também como uma mudança de paradigma na organização empresária, trazendo um novo modelo de responsabilidade objetiva, inclusive sancionadora, né? E aqui a gente está numa mudança de paradigma com relação à governança de entidades esportivas e, evidentemente, né, naquilo que se refere ao futebol, que eu tive vendo um pouco antes aqui do nosso encontro, conhece escândalos de gestão no mundo inteiro, né? Então, países com baixo nível de corrupção, eles enfrentam escândalos de gestão no futebol, né? Então, é incrível, né, como há muito trabalho a se fazer para que seja implementada uma gestão séria de uma atividade que, de novo, não é só uma questão recreativa, como o Rodrigo falou, mas tem um fortíssimo impacto socioeconômico, tá? E falando desses impactos, antes de entrar aqui nos pontos específicos, eu também gostaria de cumprimentar o Rodrigo e os responsáveis pelo projeto, eu diria,
feliz aderência àquela chamada cláusula ESG, que está na moda, né, mas que já vem de muito tempo, né, especialmente com relação à cláusula ESG, né, para aqueles colegas que não estão aqui familiarizados, nada mais é do que algo que a gente vem falando há muito tempo, né? Nós aqui do direito comercial, do direito societário, que é a adoção de políticas efetivas que contemplem interesses de ordem social, de melhor governança e também de aspectos ambientais que hoje não podem ser desconsiderados. Há muito tempo já não podiam ser desconsiderados e hoje mais ainda. Então, esse artigo 28, que é o que o Rodrigo falou por último, que trata da cooperação entre a Sociedade Anônima de Futebol e entidades de ensino público, e é um artigo, né, enfim, que é um artigo até extenso, e também complementado pelo 29, ele eu diria ali que, digamos, é uma potência, né, enjaulada, né, é uma possibilidade de melhoria, né, do bem-estar de um sem número de crianças que vão se valer, né, dessas oportunidades. O Rodrigo falou, eu sou flamenguista, sou sócio do clube, meus filhos fazem atividade esportiva lá, e eu consigo perceber o quão importante é a abertura do clube, né, para o recebimento, né, do público infanto-juvenil, né, e dos seus familiares também. Então, realmente, é um exemplo concreto de aderência à chamada cláusula ESG, que está tão em voga, né, nos estudos de direito societário. Agora, indo para os aspectos um pouco mais técnicos com relação à governança, eu também não vou ser aqui muito, digamos, específico para não tornar, né, esse bate-papo algo enfadonho, né, mas eu iria nos principais pontos que eu considero realmente interessantes. Primeiramente, a proposta, né, que me parece ser a da Lei 14.193 é incentivar que os clubes hoje, organizados como associações, eles se transformem, né, eles ou se transformem, como é a redação aqui da lei, ou eles deem ensejo à criação de uma nova entidade por meio de uma cisão com incorporação, ou uma cisão, na verdade, com criação de sociedade nova, para que, então, haja, digamos, um destaque, né, no caso da cisão, ou uma sucessão, diria, universal, no caso da transformação, né? E aí, a gente sabe que hoje a situação dos clubes, né, da gestão dos clubes, é extremamente desvantajosa no que diz respeito à qualidade de gestão. Essa é a verdade, né? A gente não pode desconsiderar. Então, percebam que os administradores, eles, numa operação societária, eles acabam sendo detentores de determinadas responsabilidades à luz do que aquilo que a gente chama de dever fiduciário. Eles não estão ali trabalhando por eles estão trabalhando ali com ativos, patrimônio de terceiros, um patrimônio que sofrerá uma modificação estrutural em termos de organização. Então, eles devem, sim, prestar contas nos pormenores com relação às bases em que é feita uma operação societária, e aqui a gente está diante de um modelo de operação societária. Se for o caso de transformação, seria algo semelhante à experiência que tivemos no passado com as bolsas de valores, com a Bolsa de São Paulo, principalmente, as bolsas, né, de São Paulo, a Bolsa, a Bovespa e também a BMF, além da CETIP, foram processos, né, que a gente chamou na época de desmutualização, né? Porém, aqui o ambiente ele não é tão profissional quanto era aquele ambiente lá do mercado, né? Sejamos francos, a gente tem ainda muito amadorismo, aquela coisa do gestor que não tem aquela atividade como principal atividade, que não a exerce profissionalmente, né?
Ora, o que fazer, então? Né? Qual seria a ideia? O que a gente poderia exigir, acompanhar, criticar nos processos que provavelmente virão? À luz do que eu falei a respeito, principalmente de deveres fiduciários, nas operações em que há uma mudança estrutural na organização patrimonial de uma entidade, eu daria como referência, faria como referência o parecer de orientação da CVM, parecer 35, que, como nós sabemos, ele não é obrigatório, nem impositivo, mas são recomendações que a CVM, no passado, ela formulou, principalmente para as operações de reestruturação societária, incorporação, por exemplo, cisão com incorporação, entre entidades que estejam sob uma mesma vontade, ou seja, uma companhia só controlada, controlador, enfim, uma vez que essas companhias, embora sob o mesmo controle, elas podem ter, e muito provável que tenham, acionistas minoritários totalmente diferentes, com interesses diferentes, expectativas distintas, e esses interesses não devem ser desconsiderados. Então, o que o parecer de orientação basicamente oportunizou foram recomendações para que, por exemplo, né, os atos praticados por administradores sejam praticados de uma maneira diligente, com base em estudos técnicos, com base em laudos de avaliação, se for o caso, com total transparência e, no limite, que eles possam até constituir um comitê transitório, né, um comitê com determinadas pessoas, às vezes pessoas de mercado que podem ter um olhar mais isento, para que acompanhem, né, e possam estar ali muito proximamente verificando determinados até erros que podem ocorrer em operações dessa magnitude. Então, é uma referência, sabe-se lá como isso vai ser feito, né? Se para as companhias abertas é uma recomendação. Eu lembro que eu participei de uma operação societária de 2 grandes companhias abertas e decidiu-se constituir um comitê nessa operação. É um negócio complexo, né? E aí a CVM, ela, na ocasião, por conta de uma reclamação de um minoritário, ela oficiou as companhias dizendo: olha, o seu comitê está errado, não está de acordo com o parecer. Ele falou: olha, desculpe, mas o parecer é uma referência. Meu comitê não é o do parecer, é o comitê que eu estou criando. A lei não me obriga a criar, o parecer não me impõe, eu estou criando o meu comitê. Então, não tem que ser o comitê lá do parecer, né, 35. É o meu comitê, né, em respeito, né, aos minoritários. Então, ou seja, né, mesmo quando o negócio vem redondo, né, já dá ensejo a polêmica. Imagina aqui, certamente a gente vai ter, Rodrigo e amigos, eu diria um laboratório, né, com relação às primeiras operações. O que vai dar certo, o que não vai, como foi com várias leis, né, como foi com a Lei 11.101, a lei, a nossa lei, não vou nem falar lei de falência, vou falar de lei da crise, né, do empresário. Eu participei, acho que muita gente aqui também deve ter participado, de algumas pontinhas, pelo menos, da recuperação da Varig, né, que foi a primeira grande recuperação, logo que aprovada a lei, foi um grande laboratório e muita coisa errada, né? Então, vamos ver o que né, dá para acontecer. Um outro aspecto que eu queria comentar aqui rapidamente é com relação a um inteligente mecanismo de preservação de direitos políticos da entidade que deu origem à sociedade anônima do futebol. Quando eu digo a entidade, ao clube, né? Ou, nos termos aqui da linguagem da lei, pessoa jurídica original. Então, existe, eu diria, um direito de veto. Primeiro, uma criação, né, de uma ação ordinária, classe A, que é uma exceção ao artigo 16 da Lei 6.404, né, que tem lá ali os critérios para, na companhia fechada somente, para que se crie ações de classe diferenciada. Então, é uma exceção já, né, do que a gente vê na lei das SA. E 2 dispositivos. Um, que exige que o clube mantenha pelo menos 10% de participação na sociedade,
para que ele possa exercer, digamos, esse direito especial político, que é um direito de veto com relação, por exemplo, à reorganização societária, a participação em ligas, né, regionais ou nacionais, a dissolução, liquidação, é um direito de veto específico. E, em qualquer situação, independentemente do percentual, um direito de veto que também alcança decisões do Conselho de Administração, né, conforme vier a ser regulado no Estatuto, né, Social da companhia. O que é muito interessante, porque, como o Rodrigo disse, essa companhia ela necessariamente tem Conselho de Administração e Conselho Fiscal em funcionamento, o que também é um salto de qualidade em termos de transparência, acompanhamento da gestão. Então, ainda que haja deliberações que serão tomadas pelo Conselho de Administração, o acionista, digo aqui o clube, né, ele tem direito, digamos, de veto, né, porque depende dele a aprovação de certas matérias, entre eles questões, eu diria, de valor imaterial, né, como a modificação do hino, né, do time, dos símbolos, do nome, né, e mudança de sede. A mudança de sede é algo que faz parte da cultura do futebol, né? Eu poderia dizer que no mundo inteiro, né, aquela cidade X tem aquele time, né? E quando não é futebol, é outro esporte, como nos Estados Unidos, né, como a gente tem. Então, raramente existe uma cidade com vários times, né, de primeira linha, né? As nossas cidades têm, né? Atualmente, no Rio, tem 2 só, né? Que o Botafoguense, né, o Botafogo e o Vasco, sabe-se lá se vão sair futuramente da Série D de dado, né? E não da Série B. O Maurício, em São Paulo sempre existiu só um de primeira linha, diga-se de São Paulo. Há controvérsias, né? Inclusive, leva o nome da cidade, tá? Leva o nome da cidade e do estado. Eu ia fazer uma brincadeira aqui, eu já vou fazer, porque o Rodrigo levantou essa bola. O Rodrigo, além de brilhante advogado e acadêmico, é o meu consultor favorito para questões ligadas a artes, né? É um craque, culinária, né, e futebol, né? Futebol, inclusive, nós entramos aqui numa discussão e concordamos com relação à passagem do Rogério Ceni no Flamengo, né? Porque São Paulino infiltrado no Flamengo deu no que deu, né? Fomos campeões apesar, né, do Rogério Ceni. Então, de acordo. Né, o Eduardo, né, pode fazer força aqui nesse coro, né? Então, mas enfim, voltando aqui à questão que eu estava falando, então a mudança de sede também é uma prerrogativa que o clube mantém, mudança do município, independentemente da sua participação societária. Isso tudo faz parte de uma governança, de um projeto de governança. A gente não pode pensar em governança sem pensar na figura, principalmente do controlador, né, e dos sócios que detenham algum poder político especial, alguma prerrogativa política diferenciada. E aí a gente entra em questões do controle, né? Como o Rodrigo já mencionou, o controlador de uma sociedade anônima de futebol ele não pode participar de outra sociedade anônima do futebol, que faz todo sentido, né, dentro da cultura, né, que nós alimentamos, né, com relação a essa atividade específica. E mais, se um acionista ele tiver 10% ou mais sem controlar, o que seria um caso de coligação, né, e participar de uma outra sociedade de futebol, ele não pode ter direito de voto. Até aí não tem uma grande novidade, porque a gente já tem outras situações no ordenamento em que isso acontece. Volto a falar aqui da Lei 11.101, né, com relação a credor, que é sócio ao mesmo tempo. Mas aqui também não tem direito de voz. Isso que não passou desapercebido. O sujeito ele não pode nem falar numa Assembleia Geral da companhia, né? Não tem direito de voz nem de voto. Ou seja, ele não pode nem tumultuar, né, a Assembleia Geral do time supostamente concorrente, digamos assim, né? Agora, para ir aqui
eu diria, para a etapa final dessas minhas primeiríssimas observações, eu mencionaria o regime de responsabilidade dos administradores. A lei, lá no comecinho dela, né, diz que se aplica subsidiariamente à lei das SA. Então, a gente sabe que pelo artigo 158 da lei das SA, a gente tem o artigo 158, que é extenso, né, mas que, resumidamente, lá em cima do artigo, está dito que o administrador responde por culpa ou dolo, ou responde por violação de seus deveres legais ou estatutários, e aí tem aquela questão de ser objetiva, subjetiva, a grande maioria entende que é subjetiva, podendo o administrador provar que atuou com boa-fé, lá nos termos do 159. Então, existe, não atrai, né, a responsabilidade objetiva. O Fábio Olhô, nosso amigo, ele entende que é subjetiva clássica. Mas, enfim, existe lá um regime de responsabilidade, os parágrafos do 158 tratam de determinadas hipóteses de responsabilidade coletiva, e a nossa lei aqui, a 14.193, ela estabelece em 2 dispositivos, eu diria, novas hipóteses de responsabilização. Tá? Portanto, se juntarmos essas hipóteses de responsabilização com outras hipóteses de ampliação dos impedimentos para a investidura no cargo, o Rodrigo já mencionou algumas aqui, a gente não tem tempo de comentá-las, mas elas estão lá no artigo 5º e seguintes, algumas hipóteses de impedimento, né, para que determinadas pessoas sejam investidas na função de administrador, a gente tem sim um regime mais rígido, né? E para falar dessas 2 hipóteses, a primeira delas é extremamente importante, eu consideraria o eixo central aqui da governança, que é a questão da transparência, que o Rodrigo já mencionou também, né? Está lá no artigo 8º, e determina também de uma forma muito inteligente, conjugado com o artigo 7º, que o clube não tenha que publicar, né, em jornal ou em diário oficial suas informações, por uma questão de custo, né, que seria muito desvantajoso, e, ao mesmo tempo, o obriga, quando eu estou falando de clube, desculpa, eu já estou falando da companhia, né, o obriga a manter um rol bastante extenso de informações, inclusive com relação à composição e à biografia dos membros da administração, que me parece muito interessante, né? Coisa que a gente não vê nas sociedades anônimas. Algumas publicam o mini currículo dos seus administradores, mas não existe aqui uma obrigação legal prevista na Lei 6.404 nesse sentido. E a falta dessa publicação, a não publicação ou a publicação insuficiente, enseja uma responsabilidade específica. Convém apenas, né, ao meu ver, isso vem com o tempo, a gente entender se seria uma responsabilidade coletiva. Tá? Eu não diria solidária, porque não está dizendo solidária aqui. Não está mencionando solidária. É do parágrafo 2º do artigo 8º. Os administradores da Sociedade Anônima do Futebol respondem pessoalmente pela inobservância do disposto nesse artigo. Então, esse é um ponto que a gente precisa entender melhor, qual o grau dessa responsabilidade, de que modo ela pode vincular coletivamente os administradores. E aí, uma outra hipótese de responsabilidade, essa me parece até mais grave, e aí sim, a lei diz que é expressamente solidária, é uma responsabilidade por quebra de um mecanismo também muito interessante, muito inteligente, que diz respeito ao recebimento de valores pelos clubes, ou seja, receitas que os clubes devem obter a partir da atividade produzida pela companhia, para que os clubes que tiveram destacado o seu departamento de futebol, eles possam cumprir com obrigações anteriores à constituição da companhia. Então, o clube está lá, cheio de obrigação, está devendo a Deus e o mundo, como a maioria dos clubes brasileiros.
cria a companhia, a sociedade de futebol, esvazia-se patrimonialmente o clube de alguma maneira. Mas o efeito, que é o inverso daquilo que poderia ser uma presunção de esvaziamento patrimonial, é exatamente por conta do recebimento, né, de uma parcela da receita da companhia, para que aquelas obrigações anteriores elas venham a ser adimplidas. Então, é um mecanismo muito interessante. Eu entendi aqui que tem tudo para dar certo, e a quebra dessa dinâmica, desse mecanismo, enseja uma responsabilidade, aqui sim, solidária dos administradores, o que me parece, eu diria, ter um efeito sancionatório e até dissuador, né? Enfim, do não cumprimento dessas obrigações. Então, eu termino por aqui, né? É um tema realmente muito legal, muito interessante. Agradeço mais uma vez a todos, né? Peço desculpas, né, aos flamenguistas que estejam que estejam compartilhando aqui esse evento com a gente, porque já começou a nossa partida, né, decisiva, né, na nossa vida na Libertadores, e cumprimento mais uma vez a todos. Bem, mas muito obrigada, professor. Foram excelentes essas regras de governança, que, como disse bem o doutor Rodrigo, não adianta simplesmente autorizar ou impor a transformação numa empresa sem que essas regras de governança sejam observadas, para que se possa atrair investimento. E investimento não se atrai sem segurança, sem transparência e sem governança. Eu gostei demais da sua observação a respeito da cláusula SEC, isso realmente é muito novo, tem sido muito prestigiado, nós que também somos lá do IBGC, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e há um incentivo muito grande, portanto, não só pelo IBGC, mas de outras instituições, que a cláusula realmente seja observada, né, com um atrativo a mais para o investimento nas nossas empresas. Eu pergunto, indago ao professor Eduardo, ao nosso professor. Eu queria também anunciar aqui, que não foi no início, né? Eu peço licença apenas para anunciar a presença também do professor Felipe Maia, que é professor também doutor em Direito Empresarial, professor da pós-graduação do mestrado da Faculdade de Direito Milton Campos, que também está nos honrando aqui, grande empresarialista, comercialista, vamos dizer, que isso nunca vai mudar. O professor Felipe Maia, é uma alegria tê-lo conosco. Ele também tem os seus alunos lá no mestrado da nossa Faculdade de Milton Campos, muito prestigiada, muito conceituada aqui. Uma alegria tê-lo conosco, viu, professor Felipe? Uma alegria muito grande tê-lo conosco. Como também os demais colegas. Boa noite, doutora Maria Celeste. Pois é, pode, você está Boa noite no ambiente, você está, por gentileza, eu estou no escritório saudar o professor hoje. Maurício e o professor Rodrigo, por favor, doutor Felipe. Justamente, queria parabenizar as palestras. Infelizmente, não consegui entrar no início, peço desculpas aqui, mas consegui acompanhar o fim das palestras do professor Rodrigo, o fim da palestra do professor Rodrigo, e, na sequência, a palestra do professor Maurício Menezes. Então, parabéns a todos e satisfação poder participar aqui de mais esse evento da nossa comissão, e parabéns a todos pelo nosso dia também, né? Obrigado, doutora Maria Celeste. Eu agradeço. Muito bem, então, com essas considerações, eu indago se algum colega quer fazer alguma indagação, se algum colega quer fazer algum comentário, antes que eu possa encerrar os nossos trabalhos. Pois não? Eu só quero, mais uma vez, agradecer. Eu acho que a expectativa era grande, professora, quanto à palestra de ambos. Para mim, superou, me provocou mais dúvidas, porque, claro, é uma lei nova. Eu quero dizer que eu vejo essa lei como um caminho muito positivo, embora ela não seja, como nenhuma lei uma panaceia, né? Nós temos um caminho a ser construído aí, mas eu vejo como um passo muito interessante no sentido do aproveitamento melhor desse manancial de riqueza que é o futebol brasileiro.
Eu me lembro quando a Lei 11.101 de 2005 entrou em vigor, e muita gente falava assim, mas não é o ideal, não é o ideal. Eu falava, não é o ideal, mas é muito melhor do que a anterior. Não é ideal, nenhuma lei é o ideal, mas ela é muito melhor do que o regime anterior. É a mesma coisa que eu vejo com a Sociedade Anônima do Futebol, né? Como qualquer criação humana, ela está sujeita a aprimoramentos, mas é um passo muito importante. Ela consegue trazer para o ambiente do futebol um nível de governança, de transparência que já passava da hora de ter. E isso eu me lembro, eu sou testemunha aqui já ainda em 2016, 2017, como foi uma iniciativa do Dr. Rodrigo Monteiro, essa legislação, ele tocou esse projeto para frente, transformou isso numa bandeira, e agora quem vai poder usufruir disso somos todos nós, né? Que somos profissionais da área e as pessoas em geral, né? Ligadas a esse imenso business que é o futebol. O futebol, as pessoas costumam pensar no futebol como aquela atividade, você tem lá alguns profissionais que ganham muito dinheiro, que são os profissionais de primeira linha, e etc., mas ele movimenta dinheiro demais. Ele é uma cadeia produtiva que movimenta até... A gente for pensar, aquela pessoa que vende cerveja na porta que vende churrasquinho na porta do estádio, aquela pessoa que vende uma bandeira na porta do estádio. Então, é uma imensa cadeia da qual sobrevivem inúmeras pessoas. Então, é muito importante esse passo aí. E o professor Maurício também, com a sua palestra, me abriu os olhos aí para vários temas de interesse que eu acho que essa lei provoca na gente. Eu quero só deixar o meu agradecimento mais uma vez a ambos e os meus parabéns. Portanto, agradecendo a todos os colegas, os membros da comissão que conosco estiveram presentes na nossa videoconferência. Já avisei no início, aviso mais uma vez, que nós vamos disponibilizar a videoconferência no canal nosso no YouTube. A partir de amanhã, quero crer, nós temos condição já de disponibilizar, que hoje também, além do Flamengo, eu vou assistir também o meu Atlético, né? Jogar também hoje à noite. E eu queria dizer ao doutor professor Maurício que eu sou botafoguense, fui criada muitos anos frequentando o Rio de Janeiro, minha família é botafoguense. Então, o Botafogo, classe D não, viu? Classe D não. O Botafogo vai ficar na Série B por enquanto, mas D, nós não podemos admitir o nosso fogão não, viu, professor Maurício? Professor Maurício, vou dar um depoimento rápido, né? Eu dei sorte. Não. Pelo mesmo motivo do professor Eduardo, eu virei flamenguista, né? Porque era a geração do Zico. Porque toda a minha família é de vascaíno. Né? A família é portuguesa, todo mundo Vasco. Queriam que eu fosse Vasco. Então, não vou para a Série D de dado. Vou continuar na Série A. Vai estar em ótima companhia com o nosso Botafogo e o nosso Cruzeiro, né? Que eu desejo ao Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, que ele possa ficar mais um tempo na Série B, para não nos incomodar, não é, professor Henrique Barbosa? Deixa o Atlético ganhar mais uns títulozinhos aí, né? Eles têm muitos títulos, né, professor Henrique? Exatamente. Aliás, fazer justiça aqui ao professor Rodrigo. O professor Rodrigo, como o professor Maurício bem falou, é o Armando Nogueira do direito societário futebolístico. Né? Ele é um poliglota, né? Advogado, marchand, professor, né? Sommelier, radialista, né? Já teve programa de rádio, comentário de futebol também. Né? E o professor Maurício, inclusive, com esse microfone, tem a eloquência de um Kleber Machado para nos explicar a matéria aqui, né? Mas eu só fazendo justiça aqui, né, ao Rogério Ceni, que fez um belíssimo trabalho no Cruzeiro e mantê-lo aqui, né, na segunda divisão. Então, né, o pessoal está, né, de modo injusto aqui, fazendo a crítica. Né? E só agradecer, professor, eu sei que nosso tempo já está estourado, mas até para contar com o professor Maurício de ver o primeiro gol do Olímpia, né, dadas as colocações que ele fez, eu considero que o professor Rodrigo também, além de atuar, conhece todo mundo de reorganizações societárias, considerando que, como o professor Maurício bem colocou, a tendência é que as principais SAFs surjam via cisões das atuais associações. Eu tenho muito temor nesse momento, aí confesso de novo, não li a fundo, conheço muito pouco, sempre tive a alegria de falar que conheço pouco da matéria, porque sou amigo de quem conhece tudo, que é o professor Rodrigo, mas nesse regime de transição, no momento de cisão das associações, dos clubes, existe uma regra de transição pensada, posta na lei,
ou o meu temor enorme é de que a gente morra na largada, com base principalmente nas regras de proteção do credor, ali dos artigos 232 e 233 da lei das SA. Porque hoje a dívida está toda no bolso da associação. Na hora que eu proceder a uma ata da cisão e publicar aquilo ali, eu, no chapéu de credor, invariavelmente correria para dar o grito e falar: não vai fazer a cisão, justamente sob pena dessa transferência de potencial blindagem patrimonial que o professor Maurício mencionou, e aí eu quero o meu quitado sob pena da cisão não prosseguir. Né? E aí queria entender se isso foi eventualmente discutido, pensado, e como é que vocês enxergam isso, e o risco de, já no ato de nascedor da SAF, no momento da cisão, você ter uma corrida de credores que eventualmente inviabiliza o negócio na largada. Vamos lá, eu vou responder e depois eu vou pedir licença, porque eu tenho que buscar meu filho, que está jogando bola agora, é pequenininho e tal, e daqui a pouco ele vai estar lá no portão, eu tenho que buscá-lo. Sem dúvida que a gente pensou, Henrique, essa é uma preocupação legítima, né? Essa é uma lei que pensa em todos os agentes. A ideia não era prejudicar credor, não era beneficiar investidor, não era, enfim, alçar o clube a uma posição que ele nunca teve. Não, a gente tem que olhar quem são os agentes, quais são os problemas existentes e como enfrentá-los, né? Eu entendo que, por exemplo, as formas de constituição da SAF elas não são taxativas, até porque, como ela se insere, a SAF ela se insere na 6.404, a gente não pode descartar, por exemplo, o drop-down, né? Que é uma outra forma. Isso estava no projeto original do senador Rodrigo Pacheco, e no processo legislativo essa possibilidade expressamente caiu, mas eu acho que ela é viável, não há nenhuma objeção, uma proibição a que seja feito via drop-down. O ponto é que a cisão ela não vai afastar a responsabilidade do clube, o clube continua responsável por todas as suas obrigações, não há transferência dessas obrigações para a SAF, só que dos lucros que forem distribuídos, há um percentual, que é metade, não é pouco, que necessariamente terá que ir para o pagamento dos credores anteriores. E neste processo, você imagina que tem que pensar a cabeça do investidor, né? Na lei Pelé, a gente viu investidores que não estavam preocupados com o sistema, eram movimentos oportunistas, né? E deu no que deu. Aqui não. O investidor que vai se deparar com uma lei que diz o seguinte: olha, se for feito um plano de centralização de execuções, neste plano, uma parcela da receita da SAF já vai ter que ir para o pagamento desses credores. Como é que a gente vai fazer para o investimento já pensando na solução desses credores para que isso não tenha problema aqui para a SAF? Outra possibilidade é a recuperação judicial. Você faz a recuperação judicial e cria a SAF como uma UPI, por exemplo, né? E aí tem um artiguinho que foi muito discutido, se não me engano é o 25, que diz o seguinte: olha, se no prazo de 10 anos a SAF não pagar, ou melhor, se no prazo de 10 anos o clube não pagar os seus credores anteriores à constituição da SAF, a SAF passa a ser, lá na frente, responsável subsidiária por aquelas obrigações anteriores. Eu não gostava, eu discuti muito para a gente não ter esse artigo, porque eu achava que o investidor, ao colocar o dinheiro e criar o seu plano, ele imaginar que 10 anos depois ele pode ainda se responsabilizar por obrigações do clube, é uma maluquice, é uma jabuticaba, mas sobrou. Então, isso vai fazer que, e eu continuo achando que há outras formas de resolver o problema dos credores. De todo modo, no momento do investimento, da construção da SAF, você vai ter que pensar sistematicamente como que vai criar os recursos necessários e como que vai obrigar o clube a pagar seus credores. Por exemplo, nada se fala de royalty. É intuitivo que o Flamengo, São Paulo, Atlético, Cruzeiro, quando criarem a SAF, eles não vão transferir a título definitivo o direito de propriedade industrial, né? Vai ser provavelmente uma licença de uso por 100 anos, né? Vai pagar royalty em contrapartida. Então, uma forma de se proteger, até para que isso depois não volte, desses royalties, 100%, 50%, vão direto para o clube. Aliás, eu pago por conta e ordem aqui para os credores do clube. Então, tem todo um mecanismo, uma sistemática, justamente para que uma classe não impeça que o sistema funcione, que é o que está acontecendo hoje com esses vetos. O que se diz aqui no Ministério da Economia,
queria aprovar, e a Receita não, porque a Receita está pensando em um centavo. Né? Então, para não resolver o problema do Brasil, né, para resolver o seu problema pontual, ela prejudica o Brasil inteiro com esse veto. Essa lei é uma lei, como o Maurício falou, e Maurício, coincidentemente, o artigo da semana que vem é isto. Esta é uma lei ESG, porque ela se preocupa com o todo, não apenas com o econômico do futebol. Né? Então, as preocupações estão lá, Henrique. Obrigado, meu amigo. Então, muito obrigada. Foi maravilhosa a exposição de ambos os colegas. Nós estamos absolutamente gratificados. Um grande abraço a todos. Muito obrigada. Se vocês estivessem aqui em Minas, nós iríamos levá-los para comer uma comida mineira, né, doutor Henrique? Né, professor Eduardo? Infelizmente, não podemos ainda oferecer aquilo que nós temos de melhor, que é também a nossa culinária, mas, acima de tudo, a nossa gratidão, o nosso coração, que nós ofertamos com muito carinho. Sempre sejam bem-vindos aqui em Minas, precisando estar aqui, precisando advogar, participar de alguma audiência, algum despacho no tribunal, vale-se de nós, os contatos que nós já fizemos, e tenham em nós, então, parceiros e amigos dos colegas que hoje estão, portanto, à frente dessas matérias tão importantes aí no Brasil. Muito obrigada, um abraço a todos, obrigada pela atenção, e até a nossa próxima oportunidade. Muito obrigada. Um abraço. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Muito Boa noite a obrigada. todos. Obrigado.